Tudo bem, pessoal? Boa noite. Esse vídeo é para fazer uma análise gráfica dos fundos que vão pagar mais dividendos agora neste mês de outubro, tá? A maioria deles tinha data base aí setembro do ano passado e a gente sabe, setembro desse ano, e não daria mais para entrar neles, né? Mas a gente sabe que talvez o passado replique o futuro. Então, talvez considerando esses valores de dividendo, esse dividend yield, a gente consiga sim ter uma previsão de que para o próximo mês eles podem pagar bem. O meu critério de análise foram os que estão pagando acima de 0,7% de dividend yield. Ok? São esses FIIs aqui da lista, tá? Que estão em ordem aqui, eu vou começar para vocês pelo XPCM11, que sofreu bastante aí no mês de julho com a saída de um imóvel pela Petrobras. E o mercado precifica, né, quando tem a notícia, teve uma barra aqui com uma queda de basicamente 50%, né, um problema sério, né, porque o fundo tem, parece que ele é mundo locatário, parece que é a Petrobras que saiu, né, eu não sei exatamente, mas o que a gente vê agora, eu uso o gráfico semanal, tá? Para poder fazer essas análises, porque o gráfico diário tem muito furo. É um gráfico ruim de ver, né? No semanal tá mais legal. Talvez o mensal se torne até um gráfico mais interessante para alguns FIIs, tá? Mas a análise vai ser baseada no gráfico semanal. Bom, o que a gente tem aqui? Basicamente um fundo que vinha na sua tocada já depois de um período bem estável, ele veio desde 2016 e conseguiu subir 70%. E com a saída desse locatário aí, que ainda vai pagar multa, é um fundo que ainda vai pagar dividendo durante algum tempo, é, afastou muito o comprador, né? O pessoal desesperou mais, talvez o pessoal que investe em fundos imobiliários não tenha tanto costume com notícias bombásticas e acabou vendendo demais. O mercado precificou como essa queda tendo sido muito exagerada e no dia seguinte já teve uma alta de 15%, quer dizer, muita gente viu a oportunidade. E desde então ela vem passando por um movimento de lado, né, que seria essa região do box aqui, tá? Não tem muito o que comentar, tá? Botando no diário aqui, vocês veem que a cotação dá bem de lado, pouca movimentação, mas aumentou bastante o volume. Veja que interessante, aumentou bastante o volume de negociação em comparação com os outros dias de negociação aí depois dessa queda e ainda em comparação com os demais pregões. Provavelmente já se tinha uma notícia aqui, tá, de que o fundo iria pagar bem. Então, teve muita gente comprando e vendendo aí, mais do que a média. Pagando 1,38% ao mês, às vezes vale a pena para fazer uma comprinha de giro aí, né? Para ficar alguns meses aí, né? A Petro ainda parece que tem que pagar multa sobre isso tudo, então talvez valha a pena para você que está querendo um rendimento maior, um pouquinho mais rápido. O segundo é o FAMB 11B, que também já sofreu no passado com uma queda da Petrobras, né? Eu estava analisando esses fundos antes e veja que interessante. Ele já ficou no preço daquela negociação anterior, né? Até um pouquinho mais alto. E ele respeita esse canal de alta aqui. Veja, ele está num canal de alta que ele já tocou duas vezes, né? E depois que ele tocou, ele começou a subir. Então, talvez esse fundo você tenha um bom ponto de entrada para compra. Veja bem, em maio ele tinha um preço maior do que ele tinha agora, né? 5%. Então, muita gente que comprou aqui tá esperando o fundo ganhar preço, tá aguardando, né? Você vê que a maioria dos candles aqui não são candles vermelhos, são mais candles verdes, então estimulando a compra mesmo, né? E está pagando 0,98.
Então não tá um valor ruim não, tá? Então tá um valor bom para quem deseja entrar agora, mas assim, sabendo, não estou analisando as características, vamos dizer assim, de análise fundamentalista dos fundos, tá? Só estou fazendo uma análise gráfica para ver um ponto de entrada. Eu creio que se você considerar que na próxima semana ele estiver acima, então eu esperaria um candle verde aqui para cima, eu daria como entrada, porque a tendência aí é você replicar esse outro movimento. Veja, ele tocou aqui, fez um candle grande e subiu, tá? Nada, nada, você tem uma possibilidade de alta aqui de 41%, tá? Que é a amplitude desse canal aqui, ó. Se você subir mais rápido, chega a 30, mas se for um pouquinho mais alongada, com a mesma velocidade, a gente sabe que um fundo tende a chegar no topo com a mesma velocidade anterior, pode dar até 50%. Então, aí se der 50%, o dividend yield dela acaba reduzindo pela metade numa prova. Aí para de se tornar interessante. Fazendo análise aqui de um indicador chamado OBV, o que a gente vê? Que o papel anda de lado, pouco sobe, né? E o nosso indicador subiu bastante, certo? Não subiu com a mesma angulação. Então talvez seja um fundo interessante para entrar num futuro próximo. O próximo seria o BBFI 11B. BBFI 11B, tá? Não conheço esse fundo, tá? Nunca analisei ele, não tenho nada de histórico dele, estou conhecendo ele agora, tá? Então é um fundo que só sobe, sofreu aqui em algum momento por alguma notícia, uma queda de 50%, subiu bastante também. Recentemente, em julho, ele caiu bastante, cerca de 30%, e no mesmo dia voltou, tá? Então devia ter muita gente com ordem de compra aqui. Pessoas que deixam ordens de compra já na corretora, se o fundo bater um determinado valor, e é um valor alto, né, 2.000 e tantos reais, se o fundo bater um determinado valor, por favor, compre. Então, gente que deixou a 2.000, 2.100, 2.200, acabou fazendo compra aqui, tá? Para análise, um fundo que segue um canal de alta, se a gente for descontar, tá? Descontar esse rompimento aqui, tá? Podemos buscar um canal um pouquinho mais abrangente, desde aqui de baixo, aqui acho que isso aqui está mais bem desenhado, porque as linhas superiores vão se encaixar melhor, certo? Acho que assim fica melhor ainda. Ele não chega a tocar o fundo, mas ele está tocando o topo em 3 lugares diferentes. Então, talvez seja essa aí a melhor linha para a gente se guiar, se embasar. Talvez ele precise de um pouquinho mais de tempo, mas vocês vejam que ele subiu e começou a corrigir. Eu esperaria para entrar num fundo desse se ele fizesse esse movimento aqui, ó. Ele atingisse essa linha de retorno, tá? E depois fizesse, aqui seria um candle vermelhinho, né? Vou fazer bonitinho para vocês verem. Isso aí no intervalo de uma semana, tá? E aqui um candle verde, bom, bonito, bem, bem vistoso, de modo que a gente consiga procurar uma compra aqui nele, tá? Aí procurando replicar essas altas, um candle como esse seria interessante, um candle como esse seria interessante, apesar de já estar bem esticado, né? Isso aqui já dá 8% numa semana só, um candle como esse. Então eu esperaria ele descansar mais um pouquinho, ou caso ele não descansasse, a gente cancela esse candle aqui e coloca um desse aqui na sequência. Aí já daria entrada de compra, tá? Minha opção de compra seria o rompimento dessa máxima aqui numa semana, tá? Então ele deveria romper bonito aqui, ficar acima com o candle verde e a gente compraria acima do rompimento dele. Ok? Esse fundo aí tá pagando
0,89. O próximo seria MFII11. Tá, também é um fundo que só sobe, não tem nada que desabone, mas em 2018 teve uma boa queda aqui, não sei realmente precisar um motivo, talvez subscrição ou alguma má notícia, né? Mas desde então ele tem atingido as máximas, né? Vou botar no semanal. Ele tem atingido as máximas, né? Mas tem algo ruim aqui, ó. Isso aqui, essa resistência aqui. O valor mais alto que esse fundo já valeu foi em janeiro de 2018 e valeu 127. Nós temos lá 7% de ganho. E nós temos aqui uma curva que está difícil de você encaixar no canal, sabe? Talvez aqui, mas a possibilidade de upside não é muito boa, porque isso aqui serve como resistência. Vocês imaginem quem comprou o fundo nessa época aqui, ó. O pessoal que comprou nessa barra, no começo de janeiro. Esse pessoal está até hoje esperando o valor do fundo voltar para daí vender. Tem muita gente que fica arrependido de ter comprado no topo e pensa em se desfazer. Então, talvez esse fundo não seja uma boa. Talvez valha a pena esperar ele dançar aqui. Imaginem que ele possa fazer essa subida aqui. Então, ele faz um candle aqui, ele faz outro candle aqui, rompe e talvez ele descanse. Ele fique aí mais 2 ou 3 semanas de pregão de lado. Como ele fez aqui, ó, ele sobe, descansa, descansa, aí ele ganha força, o pessoal pega os dividendos, começa a comprar ele de novo e dá uma entrada. Então eu imagino que talvez seja interessante esperar ele romper essa linha do 127 para daí sim dar algum movimento. Só lembrando, não estou fazendo análise fundamentalista nenhuma, eu não sei se vai ter vacância, se vai ter qualquer coisa aí com esses fundos, tá? Só análise dos gráficos. Na sequência, temos o MXRF11, que está pagando 0,80. MXRF11 no diário, né? Vamos botar no semanal. Aqui no semanal ele tem um gráfico mais legal. Desconsiderem isso aqui, tá? Isso aqui pode ser uma falha do Profit. Ele não valeu negativo nesse intervalo aí. Veja que ele tem, diferentemente daquele último fundo, ele tem uma linha de tendência de alta que ela é bem sólida, né? Ó. Tá? Ele até escapou dela aqui nos últimos dias, talvez por euforia do mercado, descansou nela e teve uma correçãozinha. Mas é um fundo com pouca negociação ultimamente, né? Você vê que ele tem muito pouco negócio, às vezes passa semanas com poucos negócios, né? Vou botar no diário aqui, ó, dias e dias quase sem nada, tá? Vamos olhar aí no mensal, talvez o mensal ajude mais a gente. Ó. No mensal a gente consegue às vezes uma percepção melhor do que está acontecendo. Consegue pegar meses anteriores. Veja que é uma divergência mesmo da minha plataforma. Não aparece aquele gráfico grande, aquela barra grande, né, com uma falha de porcentagem aí. Então talvez o melhor seria seguir o gráfico mensal para esse tipo de ativo. Ó, eu posso puxar uma tendência desde 2014, tentar seguir ela, que ele vai, né? Mas vamos pegar um pouquinho mais recente aqui, ó. Aqui acho que tá mais legal. Talvez aqui. Tentar juntar as barras aqui, ó. Só baixar um pouquinho aqui. Essas coisas você tem que tentar encaixar bem, sabe? Porque é nessa faixa que o papel se movimenta. Vamos voltar para o semanal, ver o que o semanal nos mostra. Ó. Ele está sendo bem generoso com a gente, né? Olhando por aqui, ele tem um downside de 5% com um possível upside de 13%. Tá? Talvez um pouco menos, né? Porque quando ele vai caindo, ele cai de lado, assim a queda fica menor, mas a alta acaba sendo até maior, porque você tem um tempo a favor quando o canal sobe. De qualquer maneira, chama atenção aqui a chamada divergência de baixa. Veja que o ABV cai muito pouco e aqui no papel ele cai muito mais, né? Então,
não chega a ser uma divergência, mas o OBV já estava dando a dica para a gente de que o papel ia cair, né? O topo anterior tinha sido esse, né? Então fica bastante difícil da gente cogitar qualquer coisa usando só indicador também. De qualquer maneira, isso aqui estaria interessante para dar uma entrada a depender do movimento dessa semana aqui, tá? Na semana começou pouco tempo, né? Ela já teve uma alta aí de 3% na semana passada. Então veja, quando o mercado cai, ele fica de lado. Quando ele sobe, a tendência é ele subir. Veja aqui, ó. Toda vez que ele sobe, ó, ele sobe mais. Aí quando cai, ele costuma cair poucos dias. Aqui ele caiu e ficou de lado. O mercado muito em dúvida com relação ao fundo. Tá? Então, a depender desse fechamento aí, a gente pode considerar uma entrada. Mas a coisa não está tão clara aí. De qualquer maneira, ele tem um canal que ele respeita bem. E se eu comprasse meramente especulativo, eu pensaria em vender ele aqui nessa faixa, tá? Dos 10 com 28 aqui, tá? Para dar uma folguinha. Porque nada impede que ele replique esse movimento aqui, ó. Essa queda que ele fez aqui, ele faça aqui abaixo. Ok? VISC 11, parece que saiu notícia hoje, né? Mas eu não me inteirei dele. Saiu mesmo, né? Porque ele tem uma barra grande de negociação negativa aqui, né? Vamos ver no 60 minutos, fica mais bonito. Vocês verem, ele foi, negociou e fechou no mesmo preço de abertura de ontem, né? Isso é chamado um doji Dragonfly, tá? Mas de qualquer maneira ele está num lugar de baixa, não dá pra gente pensar muito aí. Se for olhar no semanal, ele teve uma queda, tá? Então, talvez muita gente tenha esperado os dividendos e vendido também hoje, já porque teve notícia. Então, o problema é que ele subiu muito, tá esticado, né? Então, vocês vejam, um fundo é um fundo mais ou menos recente, mas ele segue uma determinada linha aqui, né? Vou até considerar isso aqui como sendo um falso rompimento para tentar juntar esse outro topo aqui. E ele rompe e daí ele volta. Então a tendência é que ele volte aqui nessa região aqui do 107, 108, 110 para daí voltar a subir. Eu não compraria ele agora não, tá? Isso aqui é uma divergência de baixo, gente. Veja, ó, o fundo está subindo, tá? E o meu OBV está dando venda, porque ele está caindo. Então veja que o OBV já estava dando a dica de que o fundo ia azedar, né? Quem ficou de olho nesse OBV antes já talvez tenha deixado uma ordem de venda start aí. Tá joia? FVPQ11. Tem uns fundos que eu também não conheço, né? FVPQ11. De lado, totalmente de lado. Já teve momentos piores. Um fundo sem muito movimento, né? Não gosto disso, ó. Isso aqui eu não gosto, tá vendo? Essas negociações aqui, ele passa semana, isso aqui é dias sem negociação, no caso, semana sem negociação. É um fundo que a gente tem que fazer uma análise do gráfico mensal. Só fazendo no gráfico mensal, você vê que o fundo faz meses que ele está parado de lado. Tá nessa área de resistência. Talvez tenha um movimento muito baixo aí, fica difícil de fazer qualquer tipo de análise. O que dá para ver é que ele já valeu bem mais do que ele vale hoje, cerca de 25% a mais. Por algum motivo caiu e mantém-se estável. Não dá para fazer análise técnica disso daí, ok? SAAG 11, paga 0,72. Um fundo saudável, né? Diferente dos outros, né? Um fundo saudável, tá passando por um momento de alta, né? Depois dessa queda grande aqui, ele tá fazendo altas, né? Na minha opinião, ele respeita um canal aqui. Outras pessoas mais conservadoras descontariam isso daí e colocariam talvez um canal aqui,
um canal interno, descontando esse movimento aqui, né? Ele fez um movimento corretivo chamado W, né? Ou fundo duplo, em que o papel cai, repica, cai novamente para daí sim subir. Esse W ele passa nessas linhas todas, então isso aqui é uma resistência, é um lugar onde o preço chega, bate e respeita, não costuma cair, tirando dessa vez. Dessa vez que ele caiu, ele respeitou, porque não querendo subir, mas ele voltou a subir posteriormente e não deu nem chance para essa resistência. Então realmente é uma resistência forte. O problema é que ela já está no topo, né? Você tem um upside de 2,28%, sendo que se o papel cair, ele só pode ser que ele se segure nessa linha aqui. Então pode ser, você tem o risco dele cair 5 para ganhar 2. Isso não é interessante, tá? Então, graficamente não teria uma boa oportunidade de compra. NSLU 11. Quem dera se fosse a Magalu, né? Mas NSLU, Nossa Senhora de Lourdes, né? Hospital, isso daí eu não sei. Esse, parece que tem um fundo que é de hospital, que é Nossa Senhora de Lourdes. Não conheço bem, mas veja que legal. Ó. Ele tem uma tendência saudável, de alta, bonito, tá? Respeita, tá? Vamos tentar fazer aqui, ó, que bonitinho. De cara, você já acha a linha de tendência dele. Então, e ele tá chegando num lugar bom, né? Ele já valeu bastante aqui, corrigiu, tá? Tá chegando num lugar bom para compra, na última semana ele caiu. O que seria interessante para você ver esse papel? Seria ver ele corrigindo mais alguns dias, tá? Fazendo correções saudáveis, batendo aqui, ficando aqui, subindo, caindo mais um pouquinho, para daí sim ele dar um sinal de compra. Ele dando um sinal de compra, tem que tomar muito cuidado com essa resistência aqui. O que é essa resistência? É o ponto onde o pessoal que comprou em abril de 2018 e depois viu uma queda aí de 23%, pode ser que esteja arrependido. E todo esse pessoal que comprou nessa faixa de março, abril, maio e junho desse ano, comprou e está vendo o papel com prejuízo aí de mais ou menos 10%. Então, muita gente pode ser que veja o preço chegar nessa faixa, como já chegou bem próximo aqui, e queira vender novamente o papel. O mínimo que ele tem que passar é essa linha aqui, ó. O que é a linha? Uma resistência, já foi resistência 2 vezes, já foi esse miolo dessa faixa de congestão, e aqui 3 vezes, 4 vezes, 1, 2, 3, 4, o papel tentou bater, recentemente não conseguiu. Então, eu só compraria se ele conseguisse romper essa faixa dos 250. Idealmente, que ele rompesse o 253. Tá? Mas é algo interessante para se estudar. Eu vou deixar meu profit aqui aberto, vou botar o alarmezinho de resistência. Se ele romper, a plataforma me avisa, eu vou lá e boto uma ordenzinha de compra. Tá? RBVA 11. Esses que pagam mais eu não conheço muito, tá? Foge daqueles comuns que o pessoal indica, mas ele parece ter uma linha de tendência aqui, ó, que ele respeita razoavelmente bem, tá? E vejam que ele respeitou essa linha da última vez e começou a cair. É um fundo que está corrigindo, tá, gente? Ele tem a possibilidade de cair 27% aí. Eu não entraria nele agora, tá? Se ele descontar um pouco mais, talvez valha a pena, porque daí também aumenta o dividend yield dele, tá? BBPO 11. Outro fundo com uma tendência saudável, né? Só sobe, bonitão. Ficou de lado aqui durante o período de crise, né? Pós-Dilma, estourou, né? Tem uma tendência aqui, eu vou considerar isso aqui um falso rompimento para poder pegar mais possibilidades. Está no meio de um canal, tá? Subiu relativamente bem, a gente pode até considerar uma possibilidade de chegar mais perto aqui com ele.
Então, o último toque que ele deu, ele foi, ficou de lado, subiu novamente. Essa subida foi recente, de maio para cá, ele subiu 10%. E agora ele está de lado. Se a gente fosse considerar, isso aqui é uma imagem de análise técnica, deixa eu ampliar um pouco aqui para ficar melhor para vocês, chamado, no diário às vezes fica mais bonito, chamado triângulo. Tá? Vocês vejam que ele tem uma resistência aqui. Ele não consegue passar essa resistência. Isso aí pode dar um bom sinal de compra. Eu vou até botar... Essa resistência está mais forte aqui, tá, gente? Mas eu vou até botar uma linha aqui para me avisar. Se ele romper isso aqui, eu compro. Por quê? Ele tá batendo aqui já faz desde julho, que ele bate, não passa, tá? Principalmente aqui. Aqui ele conseguiu bater ontem. Veja, isso aqui no gráfico diário. Então, talvez saia a notícia do dividendo, ele subiu bastante, logo ele já caiu, porque quem tinha quis vender para se livrar, pegou o dividendo, vai pegar o dividendo aí depois vai se livrar. Tá? Mas eu esperaria que o papel fizesse um movimento de rompimento, rompesse e congestionasse um pouco. Para quê? Para daí sim ele dar aquela pancada mortal e atravessar a resistência. Então, rompendo esse triângulo, que é uma figura de análise técnica, é uma figura interessante, ele pode dar entrada, apesar dele estar nas máximas, né? Ele nunca valeu tanto, mas ainda assim está pagando um bom DY, tá? Um bom dividend yield. E por fim, BBRC11. BBRC11. Novamente, é um fundo com desempenho saudável aqui, né? Ele só sobe, ele subiu muito, né? Mas ele está num período de congestão. 2016 é um dos fundos mais antigos aqui, talvez o mais antigo que a gente tinha avaliado. Eu não sei exatamente qual que é o modelo de negócio deles. Mas ele teve uma subida vertiginosa aqui, dá até alegria de ver aqui, né? Ele valorizou 107%, né? Mas desde 2017 ele está mais ou menos na mesma faixa de preço, variando aí 14, 15%. Tá? Ele encontra-se num movimento que a gente chama de congestão. Tá? Só que essa congestão tem um fator diferente. Talvez no diário fique melhor para ver. Ele tem muita variação, né? A cota dele sobe bastante de um dia para o outro, cai bastante, só que a gente botando muita ordem direto. O que eu esperaria desse fundo aqui? Eu vou até desconsiderar um rompimento dessa linha do 134 para eu comprar, ele está quase lá. Se ele romper, então como é que seria um candle legal? Vou até botar no semanal aqui para ficar mais bonitinho. Como é que seria um rompimento legal? Ele rompendo dessa maneira aqui. Tá? Então, no candle que rompesse essa linha de resistência do 134, eu botaria uma ordem de compra. Então, minha compra seria aqui. Tá? Então, eu veria quem que rompeu, tá? Na casa do 134, qual candle rompeu. Supor que seja esse aqui, né? Que tenha rompido. Eu vejo o candle que rompeu, anoto a máxima nele. Na próxima semana, no próximo pregão, eu verifico como é que está a análise. Se algum papel, se algum movimento acontecer acima desse candle, acima dessa linha aqui, eu acabo fazendo a compra. Beleza, gente? Essa é a minha análise para esses fundos imobiliários. Qualquer dúvida, manda aí no canal. Forte abraço para vocês.